Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jaque. Bom dia, Adri. Bom dia, Alessandra. Prontos para rezar, meu povo? Vamos rezar, porque o Senhor tem grandes coisas para nós hoje. Bom dia, Pietra. Nós vamos começar a nossa oração, pedindo ao Senhor todo bem, toda graça, todo favor, libertação que Ele tem para nós no dia de hoje, né? Muitas pessoas já falando comigo, né? Da dificuldade desse tempo, assim. Gente, jejuar sempre é difícil. Jejum, ele é muito mais difícil, né? Porque entra, né? Às vezes não é aquele simples, não que seja simples, né? Mas na hierarquia das proporções, a penitência, às vezes é aquela coisinha que a gente tira é difícil, mas o jejum, ele é muito mais difícil, né? Ele é mais difícil mesmo, e até porque ele vem com toda esse peso espiritual, né? Essa graça espiritual, é uma arma, o jejum é uma arma espiritual, né? Ele é uma arma espiritual. Então, dentro dessa batalha toda, desse combate todo, a gente jejua, né? E a gente pode ter certeza que o nosso jejum tem efeito espiritual, né? Mas a gente também tá lidando com a nossa carne, né? Com o nosso apetite, né? Com os nossos prazeres. Quando a gente tira alguma coisa ali da dieta que a gente gosta muito, a gente já fica às vezes um pouco mais irritadiço, né? Já fica um pouco mais impaciente, a gente sente falta do doce, a gente sente falta às vezes daquela coisa do prazer mesmo, né? Aquilo deixa a gente irritado, né? Então a gente tem que lidar duplamente, né? Com a nossa carne, lidando com a questão do apetite mesmo, né? Do estômago, né? Dessa fomezinha, mas lidando também com o nosso humor, né? Com as nossas reações, com a nossa paciência. Então, realmente é um caminho de santificação para nós o jejum, né? Também. Uma outra coisa importante que eu quero falar antes da gente começar a rezar é que muitas pessoas cheias de duvidazinhas, assim, Jéssica, eu tomo um remédio, eu não posso ficar sem uma refeição, o meu jejum vale se eu só tirar o doce? Gente, vocês lembram que quando eu falei, eu acho que muita gente não deve lembrar de repente, mas assim, quando eu expliquei o jejum, me expliquei como é que é o formato desse jejum, né? Que é se tirar todas essas coisinhas gostosas, né? Esses dos intervalos e o doce, aquela torta, aquele bolo gostoso, a gente tira essas coisas, o refrigerante, a gente vai tirando tudo isso. E a gente tira uma refeição. E como é que funciona tirar essa uma refeição? Bom, se eu tenho 4, eu tiro 3, né? Ontem teve uma que me disse que faz 6 refeições no dia, que pra ela é muito difícil ficar, ela come várias vezes ao dia. Bom, pra ela ainda vai ser um pouco mais difícil, mas ela vai ter que fazer 5. Jéssica, mas eu tomo uma medicação, eu não posso ficar sem. Não tem problema, você vai fazer as suas refeições, só que assim, não precisa de repente aquele a mais, ou de repente naquele dia você vai pegar um pedacinho de carne menor, entendeu? Vai sair da mesa com um pouquinho de fome, sabe? A gente vai fazer também ali, porque uma coisa é uma penitência que a gente tira de assistir o filme, Ih, gente, tem tanto tipo de penitência, né? Tem gente que faz penitência de tudo quanto é coisa, né? Jejum é alimentação, é estômago, é fominha, né? É lidar com a nossa carne nisso. Então, cada um vai fazer, Jéssica, eu tirei o chimarrão também, beleza. Tem muitas pessoas que não faz diferença nenhuma o chimarrão, né? Jéssica, eu tiro o cafezinho ou não tiro o cafezinho? Vê dentro da tua realidade se é o prazer, se é só... Não, eu tenho que tomar um cafezinho. Com cada um, né? Aí é com cada um. Mas esse é o formato, certo? Aí cada um, daí tem as pessoas que me disseram, Jéssica, eu só faço 2 refeições, como é que eu vou ficar só com uma? Né? Aí, gente, a gente vai adaptando as realidades. Jéssica, eu tenho que tomar muita água. Toma muita água, não tem problema nenhum, a gente tem que tomar bastante água, né? A gente vai ajustando as coisas, né? E fazendo. Jéssica, eu esqueci, comi uma bala ontem. Não tem problema, continua daqui pra frente, né? Certo, gente? Vamos rezar pra gente não perder tempo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigada pelo dom das nossas vidas, obrigado porque nós estamos vivos, obrigado pelo dia de hoje, Senhor,
por mais um dia de graça, de luta, de favor, de bênção, Senhor, de serviço. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos, Senhor. Muito obrigada porque nós estamos aqui em oração, porque nós estamos aqui intercedendo pelos nossos. Muito obrigada, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nesta manhã, toda a graça do Teu Espírito Santo nos conduzindo. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em oração. Nos mostre hoje pelo que nós devemos orar, como nós devemos orar. Clamamos, Divino Espírito Santo, nos conduz, ilumina os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nosso coração, que a gente tenha essa graça de ser conduzido por Ti nessa manhã, Divino Espírito Santo. Amém. A gente vai rezar agora a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos, no inferno e no mundo no qual hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis aos nossos lares e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa e todos os que nela habitam. Fale o nome dos seus familiares. As pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar nesse dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós tereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nós clamamos, Virgem Maria Imaculada, que Tu venha em nosso socorro nessa manhã. Que pela Tua poderosa intercessão, Nossa Senhora, os santos anjos já vão entrando em nossas casas, locais de trabalho, os ambientes que nós convivemos. Que os santos anjos vão entrando dentro de todas as realidades agora, Nossa Senhora. Nós queremos entregar em especial neste momento as pessoas com dificuldade para dormir. Todas as pessoas que têm tido dificuldade para dormir, crianças com dificuldade para dormir, todas as crianças com pesadelos, com medo, com perturbação no sono, e também todos os adultos, adolescentes, jovens que têm sofrido com isso. Nossa Senhora, nós consagramos todo o sono a Ti, Virgem Maria. E clamamos, Nossa Senhora, pela Tua intercessão, que todo o domínio diabólico, que toda a contaminação, que toda a opressão, que todo ataque maligno que se dá através do sono, de sonhos, na hora de dormir, dentro de quartos, de camas, nós clamamos que isso seja quebrado, anulado agora, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor Jesus, que Tu avance hoje nesta área, na vida de tantas pessoas
de tantas pessoas que nós estamos rezando agora. Nós clamamos toda a quebra de domínio no sono, no sonho, na hora de dormir, no pegar no sono, no medo, na dificuldade de dormir, na insônia, na perturbação nas pernas, perturbação na cabeça, medo, imaginação muito ativa nessa hora de dormir, incômodo na hora de dormir. Nós clamamos que tudo aquilo que é de ordem espiritual, tudo que é de ordem espiritual maligna, seja agora, Senhor, desfeito, quebrado, cancelado, destruído pelo poder da Tua misericórdia, na autoridade do Teu nome, Senhor. E tudo aquilo que é de ordem natural, Senhor, que Tu venha trazer revelação, Senhor, para que a gente possa viver bem, para que nossas crianças e todos nós, Senhor, tenhamos um sono bom, revigorante, Senhor, que o sono cumpra e que o sonho cumpra a função, Senhor, que Tu criou para que tenha na nossa vida, Senhor. Nós pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, meu povo? Ontem apareceu essa questão do sonho, do sono, na caixinha, eu até respondi nos meus stories, mas não é a primeira vez e não foi a primeira pessoa que falou sobre isso comigo, né? Então, assim, a gente vai rezar sobre isso durante esse tempo de jejum, né? Algumas pessoas têm recorrente isso, né? E às vezes isso é até de origem familiar, assim, você pode perceber, talvez, na história da sua família, muitas crianças, né? Muitas pessoas que relatam pesadelo, medo na hora de dormir, dificuldade na hora de dormir, né? Então, assim, toda dificuldade na hora de dormir, todo pesadelo, toda dificuldade de pegar no sono, todo medo, tudo. E, gente, não só vale nisso, mas para todas as coisas. Primeiro a gente olha a ordem natural das coisas, tá? Então, primeiro a gente vai olhar para a ordem natural. O que pode causar agitação, por exemplo, numa criança na hora de dormir, né? Então, pode causar agitação numa criança se ela tem acesso a eletrônicos no turno da noite. Então, se ela assiste televisão, se ela tá com o celular na mão, se ela tá com um tablet na mão, né? E daí ela assiste um desenho antes de dormir, ela assiste isso. Isso causa agitação, naturalmente. Você pode me dizer assim, mas meu filho dorme vendo isso. Ok, mas o sono dele não vai ter a qualidade que devia ter. Por quê? Por causa do estímulo visual da luz, entendeu? Então, assim, isso causa agitação na criança, naturalmente, tá? Mas eu sou adulto, tenho as minhas coisas também na gente. A gente tá dormindo muito pior porque a gente vai dormir com o celular na mão. Isso é verdade. Às vezes a gente tem mais dificuldade ainda para pegar no sono. Então, uma mudança de hábitos, muitas vezes, já melhora. A gente tá olhando primeiro pra ordem natural. Outra coisa que pode acontecer é a alimentação da gente à noite. Então, a criança que come um doce, né? Que come aquele chocolate na parte da noite. Qualquer coisa assim, gente, vai causar. Olha, eu sei, eu não sou médica, não sou nutricionista, não sou psicóloga, nem psiquiatra, mas eu sou mãe. E mãe estuda de tudo um pouco, eu sou mãe metida. Então, eu fui estudar sobre tudo isso para entender, né? Então, depois que a gente pega toda a rotina, na vida da criança ainda, rotina, horário certo para cada coisa, vai trazer uma previsibilidade. Essa previsibilidade de rotina faz com que a gente tenha sono na hora certa, levantar na hora certa e dormir na hora certa. Às vezes a gente demora um tempinho para ajustar, leva um tempo para criar um novo hábito, mas isso dá certo, tá? Precisa ter rotina. Depois que a gente explorar todas as questões, se a gente que é adulto tá mais ansioso, tá passando por um problema no trabalho, um problema emocional, a gente vai ter mais dificuldade para dormir também. E aí a gente pode também ter mais pesadelo. Você leu uma notícia horrível, você assiste telejornal. Eu não assisto telejornal. Mas se você assiste telejornal, você tem com certeza mais dificuldade para pegar o sono para dormir. E na hora de dormir começa a vir tudo aqueles pensamentos ruins, né? E começa a vir aquele monte de cenário catastrófico na cabeça. Dorme como? Se dorme, ainda tem o quê? Tem pesadelo, né? Então, assim, a gente olha para a situação natural. Depois que eu olhei para a condição natural e eu fui eliminando essas possibilidades, aí entra a questão espiritual. E é só aí. Isso que a gente ainda pode contar que algumas crianças podem sofrer, né, de terror noturno. E daí a gente precisa de auxílio do pediatra. Mas depois que a gente elimina tudo que é natural, aí a gente vem para as questões espirituais.
E aí, nas questões espirituais, o que resolve é rezar. Oração, consagração da casa, da família. O que o teu filho assiste durante o dia? O que você tem alimentado a imaginação sua e dos seus filhos, né? Então, assim, para as crianças, às vezes um desenho, um filme, gente, entra feitiçaria e traz realmente traz contaminação espiritual para dentro da nossa casa e para a mente dos nossos filhos. Então, essas coisinhas a gente tem que ir cuidando, tá? Às vezes existe na família uma opressão espiritual no sono. Às vezes, quando a gente se coloca em batalha, que foi o caso da irmã que mandou ontem, ela se coloca em luta espiritual, o sono da filha. A filha começa, tô com medo. A criança, ela tem uma sensibilidade espiritual muito mais apurada que a gente. Isso é fato, né? Então, às vezes, e daí o que a gente faz? Né? O que a gente faz para isso não acontecer? Bom, a gente intensifica a oração, reza o terço com os filhos dentro de casa, coloca água benta na casa antes de dormir, consagra o sono dos filhos ao sangue de Jesus, à Virgem Maria, os sonhos, repreende todo o espírito maligno, né? Se é pai, seu filho ali, se é a mãe, vai dizer em nome de Jesus, eu não aceito. Ordeno em nome de Jesus sobre seus filhos, você tem autoridade para fazer isso. Sobre você e seus filhos. Sobre você, eu renuncio e ordeno em nome de Jesus que todo espírito opressor de sono e pesadelo vá embora em nome de Jesus. Ponto. Tem demônio que não vai embora, porque a gente não manda ir, né? A gente sempre manda na nossa vida ou no dos nossos filhos, não na vida de qualquer outra pessoa, porque a gente não é exorcista para estar fazendo isso. Mas na minha vida, na vida dos meus filhos, que Deus me deu autoridade, eu faço isso e sempre eu faço em nome de Jesus, certo? A gente não pode ficar bobeando aí. Uma outra coisa importante, tá? É a gente ter noção do que tem dentro da nossa casa, né? Dos objetos consagrados. Às vezes dentro da nossa casa tá cheio de objeto consagrado, tá cheio de objeto de feitiçaria, objetos supersticiosos, às vezes até aquilo que a gente consome, principalmente as crianças. Atenção ao que as crianças e adolescentes consomem de conteúdo na internet e em televisão. A gente tem que ter muita atenção. A contaminação espiritual muitas vezes entra por aí. Às vezes na nossa vida a gente está vivendo, e agora eu amplio para todos nós, né? Consequências de contaminação espiritual, de busca de coisas erradas. Então, de repente, na nossa história, você foi aquela pessoa que fez brincadeira de espírito na escola. Quem já fez brincadeira de espírito na escola? Jogo do copo? Aquela da caneta, do sim ou não? Joguinho de adivinhação de número, de coisinha assim na escola, ou de invocação de espírito, ou de ir no banheiro, apagar a luz e chamar 3 vezes algum nome. Alguém já fez isso aí? Eu acho que quem fez não vai se entregar, né? Mas quando eu era mais novinha, há muito tempo atrás, quando eu era criança, quando eu era adolescente, sempre tinha esses ciclos de moda na escola, né? Sempre tinha esses ciclinhos de moda, assim, agora é o jogo do copo, agora é o desafio do não sei o que lá, agora é não sei o que. E aí, o que acontece? Tudo isso é porta espiritual. A gente não se dá conta. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara para nós. E a gente vai para a palavra agora. Você pode... Aqui, ó. Peguei aqui Deuteronômio 18. Eu queria minha Bíblia antiga. Será que a minha Bíblia antiga tá nessa sala? Eu acho que não. Meu marido não tá em casa agora para buscar para mim. Bom, vamos para essa Bíblia aqui. Mas eu não gosto da tradução nova da Ave Maria. Porque a tradução nova da Ave Maria omitiu algumas palavras. A nova tradução. A tradução antiga é muito melhor. A minha Bíblia velha, que eu gosto de pregar sobre isso com a minha Bíblia velha, mas não era o que eu tinha programado para falar hoje, mas não tá aqui. Vamos com essa aqui, olha o que diz. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê adivinhação, à astrologia, aos algoros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Na outra Ave Maria, na tradução antiga, fala explicitamente sobre espiritismo. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações.
serás inteiramente do Senhor teu Deus. A gente pode ver em todo o Antigo Testamento, né, o Senhor falando da exclusividade na adoração e no culto. Nós adoramos, servimos a um único Deus verdadeiro, a um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que são uma pessoa e são três. Nós cremos em Deus. E todo o nosso culto, e todo o favor, e toda a bênção, e toda a nossa vida é estabelecida neste Deus verdadeiro. Deus sempre deixou claro que, na medida que o povo fosse adorar outras divindades, outros deuses, ou se desse a invocação dos mortos, ao espiritismo, à magia, à feitiçaria, isso acarretaria destruição para ele. Por quê? Porque Deus não está lá. Porque Deus não está lá. Então, assim, quando nós abrimos... mas há alguma força, há algum poder? Há. E se não é de Deus, de onde vem? Você já parou para pensar isso? De onde vem? De onde vem o favor? De onde vem a cura? De onde vem isso tudo? De onde que vem? Que poder é esse, se Deus não está lá? Muitas vezes a gente tá tão desesperado por uma solução que qualquer coisa que nos oferecem a gente pega. E olha só como é interessante. Quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, eu preguei essa palavra aqui, inclusive, na quaresma. A gente tem aquela moça que tem um espírito de adivinhação. E ela vai atrás de Paulo e Silas e vai falando assim, olha, escutem estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo. E ela passa dias falando aquilo até que Paulo se enche o saco. E olha para ela e manda o espírito maligno que está nela adivinhando e falando. Gente, o demônio tá falando a verdade? Tava. Ele tava mentindo? Não tava. Não tava. Então, o que acontece aqui? O demônio, ele é um mentiroso de marca maior. Então, ele sempre dá... o bom mentiroso, eu já falei isso, ele se apoia numa verdade. Aquela moça tava ali dizendo, olha, eles são servos do Deus Altíssimo, vocês podem ouvir, ele era verdade, era verdade. Mas quem que tava revelando isso? Um demônio. Era como se estivesse dizendo assim, ó, eu tô com eles. Quando eles forem embora, vocês podem vir a mim que eu vou adivinhar as coisas pra vocês, porque olha, eu já disse, eles são ótimos, é isso mesmo. Quantos lugares, quantos livros, quantas revistas, quanto material, quanta leitura que a gente leu dessa maneira, que a gente buscou nessa maneira. Quantas vezes? E aí a gente tá achando que ali é a verdade. Porque o demônio, ele é lobo, vestido em pele de cordeiro. Ele se disfarça para agarrar nossa alma e nos levar à condenação. Mas muito antes da condenação aqui nessa terra, ele faz miséria com quem busca feitiçaria, gente. Com quem baixa a guarda. Então, assim, a gente tem que olhar para essas questões todas e ter uma noção na nossa vida e na nossa história daquilo que a gente deixou entrar. O que foi que eu busquei? O que foi que eu deixei entrar? A curiosidade, às vezes, por essas coisas da feitiçaria, da magia, do espiritismo, da invocação dos mortos, da adivinhação, faz com que muitas pessoas, até às vezes muito bem intencionadas, olha, eu tenho curiosidade, quero saber como é que funciona, se enfiem num caminho de perdição terrível. E outra coisa, muito importante, a gente nunca pode condenar quem busca, a gente não condena quem busca. As pessoas que buscam, as pessoas que vão lá, você vai me dizer, Jéssica, são ótimas pessoas, enganadas, no erro, mas ótimas pessoas. Agora, eu e você que sabemos a verdade, nós não podemos continuar comungando com isso e buscando isso. Ah, mas é que a minha madrinha me deu um livro espírita, eu amo tanto ela. Gente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu amo muito a minha madrinha, mas se ela me der um presente, um livro espírita, eu vou dizer muito obrigada, Deus te abençoe, e vou tacar fogo no livro. Ou se você quer devolver, devolva. Agora cuida isso. A gente tem que ter muita atenção com isso. Por quê?
Porque antes da condenação eterna, o diabo faz horrores na vida de quem busca isso. Porque ele dá e ele tira. E torna a vida de quem busca feitiçaria um tormento. Um tormento. A palavra de Deus é clara. Inúmeros são os sofrimentos daqueles que se entregam a estranhos deuses. Inúmeros sofrimentos. É vida de miséria. É destruição. Porque você abre as portas da sua casa e diz para o ladrão, pode entrar. Olha só. Jesus diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Aí você pega o ladrão, o assassino, o destruidor, o homicida desde o princípio, abre a porta da sua casa e diz, entra. Porque ele tá bem vestido. Porque ele diz para você, eu vou te ajudar. Vou resolver o teu problema. Trago em 3 dias. Vou te ajudar. E aí a gente abre a porta da casa, do coração, do casamento, do relacionamento. Quantas pessoas desesperadas por ter alguém fizeram feitiçaria para trazer a pessoa amada, para destruir o casamento de outra pessoa? Quantas pessoas desesperadas no financeiro e pelo dinheiro, por ganhar, fizeram pacto, pagaram trabalho, fizeram magia, fizeram feitiçaria? Gente, isso tem uma consequência espiritual e nessa terra assim é muito grave. Quanta gente adoece. Porque depois que tu dá pro demônio, ele tira mais, tira mais, tira mais, tira mais, tira mais. Então, assim, de repente eu tô falando aqui com um público que tem noção disso. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não têm noção, que nunca renunciaram ou confessaram a busca dessas coisas, né? E aí pensam, e olha só, presta atenção. Você pensa que Deus tá te castigando, quando na verdade você tem colhido as consequências da entrada do ladrão, do homicida, do destruidor na tua casa. Você abriu a porta, deixou ele entrar, daí ele destruiu tudo e você diz, Deus tá me castigando. Isso é castigo porque eu fiz aquela coisa errada. Meu querido, minha querida, não é castigo, é consequência. É consequência. Se você passar o ano todo, você quer chegar no fim do ano fitness, pronto pro verão, bonito, fino, linda, magrinha. Mas você começa janeiro tomando refrigerante ao invés de água todo dia, comendo hambúrguer, batata frita, fritura, pão, massa todo dia. Exclui da tua dieta tudo aquilo que é saudável e vá à porcaria. De janeiro a dezembro, você vai chegar fitness no fim do ano? Aí você chega no fim do ano, uma bola, e diz assim, foi Deus que não me abençoou, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus que fez essas comidas boas. Você tá entendendo? A falta de lógica que às vezes a gente tem nas coisas. A gente busca o que é errado, se entrega ao que é errado, abre a porta da nossa casa. Da nossa casa, da nossa família. E depois diz que a culpa é de Deus. E Deus sabe qual é o papel de Deus nessa história? O papel de Deus é cruz. Eu te salvei, volta pra mim, volta pra mim. Volta. O papel de Deus é o pai do filho pródigo, esperando todo dia voltar. Com o anel preparado, com a roupa limpa, com os bens, com o favor, com a graça, com o perdão. Esse é o papel de Deus. Deus não é o culpado. Deus não é o culpado. Muitas coisas, e agora eu amplio para muitas outras situações e pecados. Muita coisa que a gente vive hoje é consequência das nossas más escolhas, dos caminhos que nós escolhemos, e a gente culpa a Deus porque agora não deu certo. A escolha que a gente fez sem Ele, sem a aprovação dEle no erro e no pecado. Então, como é importante que a gente olhe para a nossa vida e que a gente tenha dimensão disso. Uma outra coisa muito importante é a autoridade paterna, a autoridade de chefe de família. Quando um pai de família busca feitiçaria, favor, né, com espíritos, com coisas assim, ele abre uma porta para sua linha de família muitas vezes, né? Quantos homens, quantos pais, né, com a intenção de abençoar. Muitas vezes tem gente que faz a intenção de amaldiçoar mesmo, né? Mas pais que buscaram para sua vida, para a vida dos seus filhos, né, para um favor, fizeram feitiçaria e abriram uma porta horrorosa de maldição, porque um pai, ele tem um poder espiritual muito grande, muito grande mesmo.
Aí agora, talvez, né? E aqui eu quero fazer uma pausa para que a gente pense assim, ó. Primeiro lugar, diante de tudo isso que eu tô te falando agora, né? Como tá a tua vida? Tem pecado que você precisa renunciar e confessar? Faça. Você buscou feitiçaria, magia, invocação de mortos, adivinhação? Você fez isso? Confessa, renuncia. Vida nova. Tem literatura e objetos supersticiosos dentro da tua casa? Ou até mesmo objetos das trevas mesmo. Hoje em dia existem brinquedos, né? Brinquedos, bonecos de treva, de morte, né? Durante muito tempo teve uma febre entre as crianças, as meninas, aquelas bonecas Monster High, né? Aquilo é o quê? Aquilo ali é morte, é treva, aquilo ali é consagração. Naquelas bonecas tinha um bichinho de estimação que era uma coruja, que era o Senhor. E existia um Deus a que se consagravam e matavam as crianças, que era representado na figura de uma coruja, que era o Senhor para aquelas pessoas. A gente não tem noção da simbologia e do quanto existe intenção. Então a gente olha para nossa casa, procura essas coisas, tira da tua casa, tira a feitiçaria, tira tudo da tua casa. Enterrou coisa no pátio, pelo amor de Deus, tira, desenterra, bota fogo em tudo isso, nem passa para frente, bota no lixo, chega. Renuncia. Jesus, em teu nome, eu renuncio a tudo isso. Mas quem sabe você nunca buscou nada disso. Qual é o pecado que te levou para o mau caminho? Qual foi a outra porta que a gente abriu? Às vezes a gente não buscou nada disso, mas a nossa sexualidade é uma zona. É pornografia, é bunda, peito e outras coisas no Instagram. Qual é a outra porta que eu tô abrindo? Qual é a outra coisa? Às vezes a gente já renunciou a tudo isso. Mas daí no coração tem inveja, tem falta de perdão, tem acusação e julgamento dos outros, a gente se acha mais com os outros que os outros, entendeu? Então a gente tem que olhar para nossa vida e para nossa vida, né? Eu tô vendo que muitas pessoas estão falando aqui, né, das suas famílias, trazendo outras coisas, né, falando aqui outras realidades. Mas antes, meus amados e amadas, da gente olhar para as outras pessoas, a gente vai olhar para a nossa vida hoje. A gente olha primeiro para a nossa e faz o checklist. Tudo que aqui eu tenho que ajeitar. Para depois eu olhar para minha família, né? Para os meus familiares, para a família aqui mais imediata, para as pessoas um pouco mais ali, o restante da família. Porque para nós que já renunciamos à feitiçaria, à magia, essas coisas, pra gente que já fez essa escolha, às vezes, a gente não pode cair na tentação de achar que a gente tá um patamar acima dos outros. Porque muitos ainda pecam por ignorância. E a gente que já conhece e é invejoso, guloso, acusador, julgador, não para ouvir a Deus, tem preguiça. Então a gente tem que olhar com muito cuidado para nossa própria vida, né? A gente olha primeiro para nossa vida. Então a gente vai olhar para nossa vida hoje. Onde foi que eu abri porta? Onde é que eu disse pro homicida, pro destruidor, pro ladrão, entra aqui, e aí depois tô acusando Deus, né, da bagunça que eu fiz. Eu vou olhar pra minha vida e agora eu vou dizer pra ele, vai embora em nome de Jesus, não te aceito mais aqui. Eu vou me reconciliar com o Pai, eu vou voltar pra casa paterna. Eu vou pedir perdão de todo o bem, de toda a graça que eu tinha na casa do Pai e eu desprezei. Porque, gente, pra gente que é cristão, a cruz é suficiente. A gente não precisa de nada disso. A gente não precisa de nada disso pra ser feliz. A cruz, ela é suficiente. Jesus, o sangue de Jesus na cruz, ele é suficiente para nós. Para trazer libertação para nossa vida, para trazer paz para nossa família, para trazer favor para nossa família. Jesus, ele é suficiente, ele é o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que a gente quer acolher na nossa vida. Agora, para encerrar, Jéssica, mas tu falou aqui que pais e também mães, mais o pai, mas mãe também tem essa autoridade, né? Que consagram os filhos,
que consagram a família, que buscam ter autoridade. E na minha família, Jéssica, todo mundo busca isso. Jéssica, dentro da minha casa, eu moro com pessoas que buscam isso. Então, a contaminação tá na pessoa, o que eu vou fazer? Olha, agora muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, tá? Presta atenção nisso. Isso é muito importante para o nosso entendimento. Jesus é maior. Se seu pai, se seu avô, se alguém fez pacto, consagração, botou nome, fez trocentas coisas, era o próprio pessoa que fazia esse tipo de coisa. A família toda é consagrada a isso. Jéssica, agora, meu Deus do céu, não tem mais jeito? Claro que tem, minha querida. Você tá jejuando aqui pra quê? É pra libertação da tua família. Então, a minha família, a minha casa, o momento que eu digo e que eu escolho por Cristo, e que eu digo pro ladrão sair, e que eu consagro a minha vida para Jesus, e eu vou colocando Jesus no centro, eu vou tirando todas essas porcariadas da minha vida, Jesus passa a ser o centro da minha vida, ele passa a ser Senhor da minha vida, aí a gente começa a limpar toda essa sujeira, toda essa bagunça das consequências. Aí Jesus vai ordenando as coisas, a gente não pode ter medo, nunca tenha medo do demônio, não tenha medo, não tenha medo dessas coisas todas. E mais importante de tudo, ame a sua família. Ah, Jéssica, mas fulano busca isso, faz aquilo, mora dentro da minha casa. Mora dentro da tua casa? Ama. Seja o melhor cristão que essa pessoa vai conhecer. Copo d'água com amor. Você vai falar com amor, você não vai aceitar a doutrina, você não vai aceitar o presente, você não vai aceitar aquele favor, aquela coisa de pega a roupa e leva para benzer e traz para você. Isso não, você vai ser claro que você não quer, que você acredita em outra coisa. Seja firme com amor. Nunca se sinta superior a ninguém porque você conhece a Jesus. Lembra que eu falei ontem? Quem é que foi o primeiro que foi liberto naquela família? Foi justo o pior. Gente, se a gente conheceu Jesus antes é porque a gente era os pior. E Jesus nos dá a graça da gente livre e liberto, evangelizar com o amor, com o testemunho. Lembra, sem aceitar essas coisas, sendo firme na sua fé, sendo firme na doutrina católica, porém com amor, com cuidado, sem briga, sem discussão. Você põe um ponto final na discussão e diz, eu não vou mais falar sobre isso. Você tá entendendo? Porque que tipo de cristão a gente seria? Que tipo de cristão a gente seria? Se a gente ficasse acusando as pessoas, se a gente ficasse tratando mal as pessoas, porque a gente se acha superior por ser cristão, a gente não é superior. A gente tem uma missão de oração. Se Deus te chamou na tua família buscou tudo quanto foi isso, você buscou tudo quanto foi coisa. E muita gente às vezes tem medo de renunciar porque tem medo de perder os favores que a feitiçaria trouxe. Ó, meu irmão, você vai querer estar dentro de casa com o presente que o capeta deu? Não, chega. Deus tem muito mais. Às vezes é preciso botar tudo fora e se perde muita coisa. Mas Deus dá muito mais depois. Deus sempre tem mais para nos abençoar. O diabo tem mentido para muitas pessoas que estão ouvindo agora, dizendo, se você renunciar, se você sair do pecado, se botar os porcos fora, você vai perder. Astuto, homicida, ladrão, pai da mentira, ele está mentindo. Deus tem muito mais para nos dar. Que o Senhor nos conceda essa graça, da gente fazer tudo com amor, da gente fazer tudo com cuidado, da gente servir aos nossos e da gente rezar. Não arreda pé do teu lugar. Mas a conversão começa na gente, né? A gente não vai ficar olhando para a vida dos outros. A gente vai ficar olhando para a nossa vida. Eu tô vendo aqui que tem muita gente colocando muitas coisas bacanas, né? Do que é certo, do que é errado. Mas a gente precisa prestar atenção na nossa própria vida. O que passa na minha cabeça, o que passa no meu coração, o que eu faço no meu comportamento, o que tem dentro da minha casa. Não na dos outros, na minha. Primeiro é na minha. Para partir daí eu rezar pela minha família. Lembra o que aconteceu lá? O endemoniado da palavra de ontem. Ah, porque Jesus me deixa ir contigo, deixa eu subir nessa barca e ir embora e pregar. E Jesus disse o quê? Não,
Volta para tua casa. Vai falar para os teus o que eu fiz na tua vida. Amém, meus irmãos? Que o nosso coração esteja cheio de amor, não de acusação. Que o nosso coração esteja cheio de esperança, não de desespero. Que o nosso coração esteja cheio de coragem e não de medo. Que a gente possa renunciar a tudo isso que nós buscamos. Depois, aquelas pessoas que precisam, que gostariam de uma oração de renúncia, tá? Eu vou colocar depois ali, de repente, uma caixinha, ou fala comigo no meu direct, que eu vou mandando a oração de renúncia, depois a gente vê como é que a gente disponibiliza isso, tá? Mas é bem importante que essa renúncia brote do coração, não são só palavras. Tem que brotar do nosso coração. Amém? Vamos rezar a nossa oração contra o malefício? Deixa eu tomar um golinho d'água. Às vezes uma casa que tá suja há muito mais tempo, ela leva mais tempo para ficar limpa. Às vezes quando é uma casa grande, né? Eu lembro da minha sogra partilhar comigo, né? A casa dela é imensa e ela alugar a casa, às vezes no verão, e vir uma gurizada, né? E ficar bastante tempo na casa. E depois quando ela vai limpar, assim, né? Quando ela contou, né, que ela e meu sogro foram limpar e tava uma zona muito grande, tava muito sujo, né? Muito sujo, eles ficaram bastante tempo, era uma turma grande e eles sujaram demais, né? Tem sujeira, quem trabalha com aluguel tem sujeira que a gente olha e pensa assim, ó, meu Deus, como que a pessoa conseguiu fazer isso, não é assim? E aí tu demora mais tempo, né? Mais tempo para limpar. Às vezes aquela sujeira tá ali há mais tempo, foi feita uma grande sujeira, foi trazido muita coisa para dentro daquela casa, e aí a faxina leva um pouco mais de tempo, né? Você fica décadas, às vezes, sem limpar. Como é que vai estar? E usando a casa. Né? Não uma casa fechada, mas a casa sendo usada. Como é que vai estar essa casa? Como é que vai estar os banheiros dessa casa? Como é que vai estar a roupa de cama dessa casa? Sem trocar. Então, para muitas pessoas, o momento agora é de uma limpeza e de uma faxina que nunca foi feita antes. Então, ela vai dar um pouco mais de trabalho. Mas vai valer a pena. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizeste e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente ateadas 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Agora você fala o seu nome, o nome das pessoas que você está rezando. Fazei que, em vez da inveja e do malefício, lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo o malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, liberto por vós o vosso protegido suplicante, vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo, vós sois meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor, nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Você fala de novo agora o seu nome e o nome das pessoas que você está rezando. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-o, pondo a salvo de todo o mal, por intercessão da bendita gloriosa Senhora, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Senhor Jesus, nós clamamos que tu venha em socorro
nosso socorro nessa manhã da nossa vida, da nossa família. E que tu repreenda, Senhor, e mande embora todo espírito maligno, Senhor, que entrou na nossa vida pela busca de ritos, pela busca de outras religiões, Senhor, de rituais, de magia, de adivinhação, de invocação dos mortos. Nós clamamos, Senhor, que toda a consequência, Senhor, que está estabelecida na nossa história, na nossa vida, toda a destruição que entrou, Senhor, que tu venha nos mostrar, Senhor, e que tu retire isso da nossa vida, Senhor. Nós clamamos por libertação, Senhor. Nós pedimos, nos liberta, Senhor, de toda opressão diabólica, Senhor, de toda ação maligna, Senhor, que entrou na nossa vida, se estabeleceu e tem trazido destruição. Senhor, nós clamamos pelo poder do teu nome, destrói toda raiz de malefício, toda raiz, Senhor, de pecado, de adoração a falsos deuses, Senhor, de busca de feitiçaria, de espiritismo, de magia, de todo tipo de invocação de mortos, Senhor, de adivinhação. Nós clamamos, Senhor, onde isso se estabeleceu na nossa família, que tu volte lá conosco, Senhor, e tu venha trazer perdão, Senhor. Perdão e misericórdia de toda a busca, de todo o abandono, Senhor, a ti, de toda a busca, Senhor, a favores que não vieram de ti. Perdão, Senhor, quando nós buscamos, Senhor, algum benefício fora de ti. Perdão, Senhor, quando na nossa vida nós decidimos pecar, Senhor. E agora nós abrangemos isso para todos os nossos pecados, Senhor. Todas as vezes que nós colocamos a nossa vontade, o nosso prazer na frente, Senhor. E por isso vivemos consequências tão terríveis, Senhor, porque a gente baixou a guarda, Senhor, porque a gente deixou o homicida entrar, o ladrão entrar. Nós clamamos agora pelo poder do teu nome, Senhor, nos perdoa, Senhor, pela tua cruz nos perdoa, Senhor, e traz libertação às nossas vidas. Eu peço, Senhor, agora a tua graça, trazendo revelação, Senhor. Revelação, Senhor, tira tudo que está escondido para fora. Você tem coragem, meu irmão e minha irmã, de fazer essa oração? De pedir isso para o Senhor? Do Senhor trazer aquilo que está escondido para fora, para que você possa orar. Para que o Senhor possa trazer para fora para matar. A visão que o Senhor me dá é de como baratas, ratos, aranhas escondidos, vivendo escondido dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E o Senhor agora trazendo para fora para matar. Que a gente enfrente isso, mate isso, tenha uma vida livre, limpa. Senhor, nós clamamos a tua graça e o teu favor. Senhor, traz revelação. Traz para nós, Senhor, toda a revelação daquilo que nós precisamos na nossa vida, Senhor. Na nossa vida, de libertação, de renúncia, de decisão nova, Senhor. Nos liberta, Senhor, de toda amarra que não nos permite tomar a decisão de conversão. Nós oramos em teu nome, Jesus, e clamamos a tua misericórdia. Amém. Amém. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs e mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Senhor, nos enche com o teu Espírito Santo. Vem preencher nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossa casa com toda a unção e graça do teu Espírito. Lava-nos mais uma vez com teu sangue, Senhor. Nós clamamos, Senhor Jesus, que nessa hora tu torne nulo, sem efeito, Senhor, todo o desejo de vingança, toda a fúria de Satanás, Senhor, contra nós e nossas famílias, nossos bens, nossa saúde, Senhor, em virtude dessa oração e das pessoas que foram alcançadas por essa oração. Nós declaramos, Jesus, que tu és o Senhor e que nós não tememos o mal, porque tu estás conosco, tu és o nosso Davi, tu és o nosso herói, Jesus. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Obrigada por toda a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu povo. Eita, que o Senhor vai longe na nossa vida. Presta atenção. Terço da misericórdia, tá? Orientações importantes quando se trata de libertação. Como é que você vai rezar pelas pessoas da sua família? Terço da misericórdia. Jéssica, fulano busca seu plano.
Terço da misericórdia. Jéssica, eu fiz tudo isso. Terço da misericórdia. Você sabe rezar o terço da misericórdia? Não sabe rezar o terço da misericórdia? Google, terço da misericórdia. De repente, hoje, ao longo do dia, se eu conseguir ou conseguir ajuda que façam pra mim, eu vou colocar aqui no meu feed o terço da misericórdia, tá? E depois coloco nos stories. Vamos rezar o terço da misericórdia, pedindo a misericórdia de Deus pelos nossos familiares. É isso que a gente pede, misericórdia, por nós e pelos nossos familiares. Outra coisa, oração de renúncia. Quem precisa da oração de renúncia, depois vai me mandar que quer a oração de renúncia, eu vou dar um jeito de disponibilizar isso para vocês. Terceira coisa, Jéssica, não tô me sentindo bem, tô enjoada, dor de cabeça, deu uma dorzinha de barriga, ai, não tô legal. Às vezes, não bote isso na cama, não fica caraminholado na cabeça, mas às vezes a libertação traz alguns sinais físicos, então a gente se sente mal, tem gente que passa mal, mas tudo isso a gente já tá indo embora, tá? A gente não vai ficar dando muita atenção, mas se precisar, fala comigo no direct do jeito que eu consigo ao longo do meu dia. Tem hora que eu paro e respondo tudo que dá. Tem gente que tá esperando que eu tô devendo? Tá. Eu vou dando resposta, gente, por ordem de necessidade. Tem gente que tá com umas coisas muito empipinadas, eu dou a vez pra esses, né? Vou abrir a minha caixinha hoje, vocês podem perguntar na minha caixinha nos stories. Porque, gente, às vezes a dúvida de vocês é a dúvida de 50 pessoas, daí eu respondo 50 de uma vez, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo, gente. Vamos pra frente com a graça de Deus, tá bom? Amanhã é sábado. Amanhã a live é 8h30, tá bom? 8h30 eu espero vocês para mais uma oração dessa, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia.